Daniela Francini lá, ó. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso curso de resolução de exercícios. Estamos no módulo Direito Tributário. Eu não apaguei o quadro, nós continuamos com o nosso quadro. E aqui, Elisa, eu vou, como eu já lhe enviei esse arquivo por e-mail, depois você vai acessar a sua caixa de e-mail e você vai ter acesso a esse quadro aqui. Mas eu vou repassar com você, tudo bem? Ó, nós ontem fizemos, Elisa, eu quero que você tenha em mãos aí o Código Tributário Nacional. Nas últimas aulas, nós tivemos uma aula específica sobre repartição de receitas, que é uma delícia estudar repartição de receitas com aqueles esquemas. Fica fácil, 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 né, Fernanda? Aquela parte final ali do direito tributário constitucional. Onde está o meu Vadimeco? O meu Vadimeco está aqui, ó, aberto na minha frente. E eu procurando por ele. Ó, o Vadimeco, que eu estou falando dessa repartição de receitas, isso aí, depois, fica tranquila. Você não assistiu, você vai continuar assistindo as aulas normais. Eu faço uma revisão com você depois dessa aula de repartição de receitas, quando você tiver com a tela já impressa. Artigo 157, o 158, o 159, até o 161. Nós fizemos isso, ficamos aí 20 minutos, 30 minutos, dissecando esses artigos, isso da Constituição, dissecando aí esses artigos, essa última sessão sexta das receitas, da repartição das receitas tributárias. Depois nós fizemos os exercícios. Vencemos a repartição, vou ver com você depois de uma hora, só eu e você, a gente encontra um dia desses à tarde, eu faço com você. Não vai assistir às aulas gravadas, não, porque agora a gente vai ter aula todos os dias, de manhã e à tarde, porque vamos fazer assim uma maratona para a nossa prova de Alagoas. Depois que nós vimos a repartição de receitas, nós tratamos da obrigação tributária. Eu vou pedir, Elisa, que você abra aí o seu Código Tributário Nacional e que você veja aí a partir do artigo 113 do título 2, porque o título 1 trata da legislação tributária. Aí nós vimos, depois da repartição de receita, antes, né? Legislação tributária nós já tínhamos visto, né? Nós vimos, eu creio que depois da repartição nós vimos a legislação tributária, o título 1, e o título 2, a obrigação tributária. E nessa obrigação tributária nós falamos sobre o sujeito passivo, o sujeito ativo, o fato gerador, as disposições gerais, a solidariedade, a capacidade tributária, o domicílio tributário e a responsabilidade tributária, né? Nós temos a dos sucessores, a de terceiros e a por infrações. E depois nós falamos, ontem, na verdade, nós iniciamos o crédito tributário. Então, eu quero que sempre, Elisa, você tenha em mente essa linha tributária que eu vou passar com você aqui, é o seguinte. Pensa numa linha, Elisa. Aqui nós vamos ter um ato ou um negócio que é previsto abstratamente. Então, uma situação hipoteticamente prevista na norma jurídica. O nome dessa situação hipotética é hipótese de incidência. Hipótese de incidência. Eu tenho a hipótese de incidência, que é o fato gerador hipotético. Eles chamam isso de fato gerador abstrato. E nós temos o fato gerador concreto. O fato gerador concreto também tem outro nome, que é o fato imponível. É a situação abstratamente prevista na norma que ocorre no mundo fenomênico, no mundo dos fatos. Esse fato gerador concreto é o fato gerador. Então, você vai pensar na hipótese de incidência e no fato gerador. Se você tem uma situação prevista hipoteticamente que ocorre, você tem a hipótese de incidência, e essa situação ocorre no mundo dos fatos, você vai
ter a incidência e, portanto, o surgimento da obrigação tributária, que ela vai ser, vamos dizer, materializada, se é que eu posso dizer dessa forma, com o lançamento. A partir de então, eu terei o crédito tributário. Essa linha do tempo aqui, ela é indispensável para que você consiga compreender todos os fenômenos tributários, jurídico-tributários. Hipótese de incidência, fato gerador, surgiu, obrigação tributária. Lançamento, crédito tributário. Então, é isso que você tem que sempre ter em mente quando você for estudar essa parte. O livro 2, o livro 2 das normas gerais de direito tributário. Você, quando estudar a obrigação tributária, você vai ter em mente que a obrigação tributária, ela pode ser ou uma principal ou ela pode ser acessória. Ela é principal quando ela tiver por objeto o pagamento ou de tributo ou penalidade. Então, uma obrigação, o que é uma obrigação principal? É pagamento, é dar dinheiro, pagamento, dar dinheiro. E, por outro lado, eu vou ter uma obrigação que é secundária, que é acessória. Ela não é pagar dinheiro, tributo, penalidade, mas ela é um fazer ou não fazer no interesse da administração, é um fazer no interesse da arrecadação, da fiscalização dos tributos. Então, se por um lado eu tenho uma obrigação de dar dinheiro, por outro eu vou ter uma obrigação de fazer ou não fazer. Elas andam juntas. E eu tenho o fato gerador para a obrigação principal e eu também tenho o fato gerador para a obrigação acessória. E aí, o fato gerador da obrigação, ele pode ser uma situação de fato ou uma situação de direito. Tudo bem, nós vimos isso. E quem é o sujeito passivo? O sujeito passivo é a pessoa jurídica de direito público interno que tem a competência. E essa competência, você vai pensar no sentido lato sensu. Competência é uma atribuição constitucional dada ao ente. Então, essa competência é a competência para instituir o tributo, para arrecadar, para fiscalizar o tributo, arrecadar e fiscalizar o tributo. Eu estava lendo aqui o professor Ricardo Alexandre e ele falou exatamente o que eu tinha dito na nossa aula. Essa competência tributária, ela é, então, instituir, arrecadar, fiscalizar e executar. Só que isso é a competência lato sensu. Só que estes verbos arrecadar, fiscalizar e executar, eles são, para essas três figuras, para esses três verbos, nós vamos ter um nome iuris. Qual é o nome disso? Capacidade tributária ativa. Poderia ser qualquer outro nome, mas eu resolvi dizer capacidade tributária porque eu gosto desse nome. Não tem menor... Tudo bem? Não interessa. Poderia ser tributário e impostos. Um nome absurdo qualquer. Mas eu resolvi denominá-los esses três verbos, arrecadar, fiscalizar e executar, como capacidade tributária ativa. Então, a competência ela é instituir e mais capacidade tributária ativa. O instituir, ele é indelegável. Então, a competência de instituir tributos, ela é indelegável. A competência estrito sensu, que é o instituir. Tudo bem? Bem, eu sou o teórico do direito, então o nome que eu quiser dar, as pessoas têm que aceitá-lo. Eu sou o teórico do direito tributário. Então, eu vou dizer que o instituído é a minha competência tributária estrito sensu.
E a capacidade tributária? É arrecadar, fiscalizar e executar leis. A capacidade tributária, ela é delegável, enquanto a competência, estrito sensu, ela não é delegável. Então, você depois passa pelo sujeito ativo, passa pelo sujeito passivo. O sujeito passivo ele pode ser um contribuinte, ou então ele pode ser um responsável. E nós temos aí diversas disposições a respeito da responsabilidade tributária. Aí, nós precisamos agora que aquela obrigação tributária que surge, vamos dizer assim, independentemente de qualquer ato administrativo, ela surge com a mera incidência da norma jurídica tributária. Agora eu preciso materializar aquela obrigação tributária que surgiu com a incidência da norma jurídica. Como eu faço isso? Com um procedimento administrativo, uma série de atos administrativos que redundará em algo. Em quê? No crédito tributário. E esse lançamento, portanto, esse procedimento administrativo, ele tem um condão de transformar a obrigação tributária em crédito tributário. E o que é esse procedimento, esse lançamento? É isso, é procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador. Estou pensando lá na minha linha do tempo. Ocorreu o fato gerador no mundo dos fatos, o fato gerador concreto, o fato imponível? Ocorreu o fato gerador? Porque uma reflexão interessante que nós devemos fazer no direito tributário, e isso não é só uma mera filosofia vã, é o seguinte: não, o fato não gera nada. O que gera, na verdade, é a incidência da norma. Eu lembro disso na faculdade, meu professor sempre me dizia isso, e é verdade. Por isso que o melhor nome para fato gerador concreto é fato imponível, se nós queremos ser pessoas assim rigorosas na técnica jurídica. Então, eu vou pensar, ocorreu o fato imponível, o fato gerador da obrigação correspondente? Qual é a matéria tributável? Qual é o montante do tributo devido? Quem é o sujeito passivo? O contribuinte ou o responsável? E, se for o caso, a penalidade. Então, vocês entenderam? Observaram? Aí, agora, Elisa, nós viemos para este quadro, o lançamento, esse procedimento administrativo que compete privativamente à autoridade administrativa e mediante o qual se constitui o crédito tributário, ele pode ser de vários tipos. Esse procedimento ele pode ocorrer de várias maneiras. E aí nós vamos classificá-los. Pode ser um lançamento, uma constituição do crédito tributário de ofício ou direto. Do lado de cá, Elisa, não há participação do contribuinte nenhuma, mas há total participação da administração tributária. Então, o que esse quadro mostra da não participação do contribuinte para a participação total do contribuinte? Da participação total da administração à quase não participação da administração. Então, essa linha aqui, ela tem uma lógica de participação da administração tributária e do contribuinte, melhor dizendo, do sujeito passivo. Porque a gente tende a dizer, né, sempre contribuinte como sujeito passivo, e é falso. É melhor dizer sujeito passivo, porque pode ser o sujeito passivo ou o responsável, ou o contribuinte ou o responsável. Então, Elisa, nós temos no artigo 149 o lançamento de ofício, que é o lançamento direto. Quais são esses tributos que são lançados de ofício ou direto pela administração tributária, sem a participação do sujeito passivo? Quais? IPTU, IPVA, COSIP e taxas. O IPVA, chegou aí o boleto para pagar, né? Você vai na internet e imprime o IPVA. A administração sabe o carro que você tem. O IPTU, chegou o boleto para pagar. Você não participou em nada, você
recebeu o boleto e você vai fazer o pagamento. A COSIP é a mesma coisa, porque facultativamente ela pode ser cobrada na taxa, na fatura. Não diz isso o parágrafo único do 149A? Nós vimos isso. Participação do sujeito passivo é nula. A autoridade administrativa, então, ela dispõe sobre a matéria de fato, valor venal do imóvel. E a matéria de direito. Aí eu tenho que ir aí em São José do Rio Preto para eu saber qual é a lei do IPTU, correto? Mas ela explica isso no boleto seu, tem essas informações. A matéria de fato e a matéria de direito. Também tem que ir à Mantena para saber qual é a lei municipal que dispõe sobre o IPTU, correto? E qual é esse artigo, Elisa? 149. São 10 artigos. Não, são 9 artigos. Qual é a unidade, o elemento que liga esses incisos? Sabe qual é? Administração solucionando erro, fraudes, omissões, ou então quando a lei assim o determine. Mas basicamente é isso. 149. O lançamento é efetuado em revista de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos: quando a lei assim o determine, quando a declaração não seja prestada por quem de direito, no prazo e forma, quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado a declaração nos termos do inciso anterior, desde atender no prazo e na forma da legislação tributária a pedido de esclarecimento, quando se comprova falsidade, erro ou omissão, quando se comprova omissão e inexatidão, etc. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da fazenda pública. Então, esse é o lançamento de ofício. Agora, eu tenho um lançamento que é um intermediário entre o de ofício e o por homologação. Neste, há a participação equilibrada da administração tributária e do sujeito passivo. Quais seriam esses clássicos exemplos? É o ITBI, o Imposto de Importação. Elisa, quando você desembarca em São José do Rio Preto, vindo de Miami, eu sei que você vai sempre a Miami, você vai apresentar a sua declaração do Imposto de Importação. E com essa declaração tem-se, então, uma tributação. Há uma tributação. Você, como sujeito passivo do tributo ITBI, você informa a matéria de fato, enquanto a administração tributária constitui o crédito tributário pelo lançamento. Elisa, quando você faz uma venda de um determinado imóvel, e essa venda é uma venda onerosa, né, de um determinado imóvel, nos termos lá do artigo 155, 156, é uma venda de um bem imóvel, é uma venda onerosa. Quando você faz essa venda, 156, município, você informa o valor da venda. Você informa o valor da venda e você, sobre o valor da venda, se bem que aqui é um pouco, o que eu quero dizer assim, vamos dizer assim, no mundo ideal, porque a gente sabe que o ITBI tem umas tabelas aí pelo município, né? O imóvel ali que está naquela área, naquele bairro, ele tem um determinado valor, a depender da metragem dele, né? Da área, melhor dizendo, da área, né? Da área. Nós temos uma tabela, mas você informa, aquele imóvel foi vendido e, portanto, você informa a matéria de fato e a administração tributária constitui o crédito tributário pelo lançamento. Participação equilibrada do sujeito passivo e da administração tributária. O que diz, então, é o por declaração e misto. E onde está? No 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um terceiro ou outro, que não a administração tributária,
Na forma da legislação, presta à autoridade administrativa informações sobre a matéria de fato indispensáveis à efetivação do lançamento. E aí nós temos a retificação por iniciativa do próprio declarante para reduzir ou para excluir o tributo só é admissível se comprovado o erro em que se funde e antes de notificado do lançamento. Então é isso que nós temos aqui. A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise reduzir ou excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes da notificação, antes de notificado o lançamento. Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão da declaração. IR, imposto de renda, nunca é por declaração. Por declaração, não. O IR nunca é por declaração. E na outra parte, no final do nosso quadro, nós vamos ter aquele lançamento em que não se tem a participação, melhor dizendo, né? Em que quase não se tem, né? Quase não se tem a participação da administração tributária. Qual é o nome desse lançamento? Por homologação, ou então equivocadamente conhecido como autolançamento. Não há a participação da administração, mas quase não há, mas há a participação do contribuinte, informando ele, melhor dizendo, sujeito passivo, a matéria de fato e também a matéria de direito. E, trazendo à baila a matéria de fato e a matéria de direito, antecipa o pagamento e a administração homologa. Então, no lançamento por homologação, há a homologação dos dados da matéria de fato e da matéria de direito e do recolhimento, que é antecipado. Quais são os clássicos? Imposto de renda da União, ICMS do Estado e ISS, que é dos municípios. Qual é o artigo? É o artigo 150. O lançamento por homologação que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade. Então, nós temos sujeito passivo apresenta a matéria de fato, sujeito passivo apresenta a matéria de direito, traz a matéria de fato, traz a matéria de direito, antecipa o pagamento e esse pagamento é sem prévio exame da autoridade administrativa. E quando nós temos esse lançamento se operando pelo ato em que é referida a autoridade, tomando conhecimento da atividade exercida pelo contribuinte de trazer a matéria de fato e a matéria de direito, a atividade exercida pelo obrigado expressamente homologa. O pagamento antecipado pelo obrigado, nos termos do artigo, extingue o crédito, sob condição resolutória de ulterior homologação do lançamento. Não influi sobre a obrigação tributária. Obrigação tributária, estou vendo, já naquele meu quadro. Hipótese de incidência, fato imponível, fato gerador, obrigação tributária, lançamento de crédito tributário. O pagamento antecipa. Não influir sobre a obrigação tributária e quaisquer atos anteriores à homologação praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro visando a extinção total ou parcial do crédito. Né? Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão considerados na apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade ou sua graduação. Então, é isso. É fácil. Muito fácil. Vamos lá para o quadro 15. Sobre o crédito tributário. Então,
o crédito tributário, nós vamos ter disposições gerais. Isso que eu falei está aqui no Código Tributário. Decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza da obrigação principal. As circunstâncias que modificam o crédito tributário, depois do lançamento, a extensão, efeitos, garantias ou os privilégios, ou que excluem a exigibilidade, não afeta a obrigação que lhe deu origem. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue ou tem a sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos legais, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional, na forma da lei e sua efetivação ou as respectivas garantias. Ok. 21. Sobre o crédito tributário assinalada a alternativa incorreta. A modificação introduzida de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada em relação ao mesmo sujeito passivo quanto a fato gerador ocorrido anteriormente à sua introdução. Artigo 46, letra da lei. Posteriormente, a modificação introduzida de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício de lançamento somente pode ser efetivada em relação ao mesmo sujeito passivo quanto a fato gerador ocorrido posteriormente. Por quê? Porque eu não posso refazer o meu procedimento administrativo que eu já fiz antes, porque a modificação ela foi introduzida agora. Então, eu alterei um critério jurídico que era adotado por mim. Então, a partir de agora, mas em relação a uma mesma pessoa. Mas em relação a outra pessoa, aí eu posso usar o lançamento. Eu posso usar esse novo critério que eu adotei, porque eu ainda não fiz o lançamento em relação a uma mesma pessoa. Então, fez o lançamento em relação àquela pessoa, acabou por ali, pronto. Quanto ao fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução, letra A está em desconformidade com o artigo 146. Letra B. O lançamento por homologação, qual é esse? É o 150, ou autolançamento. Então, você tem que decorar esse quadrinho, sempre pensando nele. 150. O lançamento por homologação, 150, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. Por que ele antecipa o pagamento? Porque ele traz a matéria de fato, a matéria de direito e pronto, ele antecipa o pagamento. Opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente homologa. Perfeito. Ele está pedindo a incorreta. Portanto, a incorreta é a letra A. Nós já vimos. Todas as outras são corretas. A letra B, fundamento no artigo 150. A letra C. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário. Fácil. Artigo 142. Pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo, tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Só para que você tenha em mente como letra da lei. D. Quando o cálculo do tributo tem por base ou toma em consideração o valor ou preço de bens, qual é esse artigo? 148. Artigo 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base ou toma em consideração o valor, o preço ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo, ou então outro terceiro. Em caso de contestação, avaliação ressalvada, sempre avaliação contraditória. O terceiro pode falar assim, não, o imóvel que é vendido aqui nesse bairro não pode ser essa tabela está equivocada. Por quê?
porque pode haver a contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial. 22. Para responder às questões, considere as situações hipotéticas e analise as alternativas com base na jurisprudência e na legislação brasileira, assinalando em cada uma a alternativa correta. Aqui tem uma questão de lançamento de ofício. Vamos pular essa questão agora, depois nós voltamos. 23. O lançamento por homologação consiste. O que é o lançamento por homologação? O autolançamento. É aquele em que o sujeito passivo traz a matéria de fato e a matéria de direito, antecipa o pagamento, e a administração homologa o lançamento. Consiste no ato do contribuinte. Lançamento é ato do contribuinte? Nunca. É procedimento. O que é o lançamento? Consiste no ato da autoridade administrativa, baseado em declaração do sujeito passivo ou de terceiro a respeito de informações indispensáveis. Não, esse daqui, ele é quase isso, mas ele está falando aqui do 147. Ele está falando do lançamento por declaração. Eu quero o lançamento por homologação. A letra C está muito boa. Vamos ver se tem um outro melhor. No ato em que, tomando conhecimento da antecipação efetivada pelo sujeito passivo, sempre avisando, expressamente ou tacitamente homologa. Expressamente a homologa. A letra D está equivocada. A letra E é lançamento por ofício, portanto, o melhor é a letra C. Não, mas eu acho que a melhor é a letra D. A resposta aqui, o melhor é a letra D. Embora ele fale expressamente, vamos lá, 23, letra D. O melhor é o 23, é a letra D mesmo. Então, as provas de tributário da Constituição são até boas, nós fazíamos, porque elas são mais avançadas que as provas da VUNESP. O direito tributário já é um pouquinho mais pensado, é uma prova mais difícil. D. Essa parte, então, é expressamente ou tacitamente, porque nós temos que analisar o parágrafo 4º. Essa expressão, embora ela não conste aqui, mas é o que se depreende do parágrafo 4º. Se a lei não fixar prazo de homologação, será ele de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador, expirado esse prazo, sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Nossa, que absurdo isso aqui. Questão 24. Vamos lá. A gente respira fundo. Estamos seguros, né? Porque quando a gente vê isso... É a cara da Consulplan isso. Vamos lá. Sobre as modalidades de lançamento disciplinadas no CTN, analisa as afirmações seguintes. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informação sobre matéria de fato indispensáveis à sua efetivação. Está correto o quê? Esse artigo, o lançamento efetuado... É o artigo 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato indispensáveis à sua efetivação. Depois ele vem trazendo o parágrafo 1º. A retificação da declaração, por iniciativa do próprio declarante, quando visa reduzir ou excluir tributos, é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes da efetivação do lançamento pela autoridade administrativa. Parágrafo 1º. Perfeito. Quando o cálculo A1 está correta. A1 está correta, portanto, eu já vou excluir. Olha só, vou dar uma dica para vocês. Sangue frio. Eu já excluo a 2 e a 3. Então, ela pode ser 1, 2, 3, ou 1, 2, 3 ou 4. Então, eu vou lá na quarta e vejo o que está falando aqui. O lançamento por homologação, artigo 150, que ocorre quanto aos tributos, cuja legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento, sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obligado, expressamente homologa. Nessa modalidade de lançamento, não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando a extinção total ou parcial do crédito, mas esses atos serão considerados na apuração do saldo
porventura devido, e sendo o caso, na imposição de penalidade ou sua graduação. O pagamento antecipado obrigado, os termos desse artigo extingue. Não influi sobre a obrigação, parágrafo 2º. Tributar a quaisquer atos anteriores à homologação praticados pelo sujeito passivo ou terceiro, visando a extinção total ou parcial do crédito. Os atos a que se refere, porém, serão considerados na aprovação do saldo porventura devido, e sendo o caso, na imposição de penalidade ou sua graduação. Perfeito. Perfeito. Portanto, a letra D. A gente tem que ter um pouco assim de maldade. Assim, eu vou ser mais esperto que essa banca. Os outros, só para nós situarmos. Quando o cálculo do tributo tem por base ou toma em consideração o valor ou preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço sempre que sejam omissos ou numeração fé as declarações ou os esclarecimentos prestados ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvado em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial. 148. Artigo 148. Perfeito. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado. Quando deve ser apreciado o lançamento por homologação. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa quando deve ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior. 3. 149, inciso 8. Quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior. Perfeito. 25. Vamos lá. Acerca da constituição do crédito tributário, à luz das disposições do CTN, é incorreto afirmar que, consultando, remoção, sangue frio, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória sob pena de responsabilidade funcional? É verdade. Parágrafo único de 142. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória sob pena de responsabilidade funcional. Ótimo. O lançamento regularmente notificado pode ser alterado em virtude de impugnação do sujeito passivo? 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de, ele diz, pode ser alterado em virtude de impugnação do sujeito passivo, recurso de ofício, iniciativa de ofício da autoridade administrativa. 145, 1, 2 e 3. O lançamento rege-se pela lei vigente na data de sua efetivação? Não. Olha só. O lançamento rege-se? Sim. Sim e não. É porque quando do lançamento, eu vou aplicar, na verdade, a lei vigente ao tempo do fato gerador, né? 144. Porque o lançamento reporta-se à data de ocorrência do fato gerador. 144. E rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Letra C, parece que, vamos ver se a letra D, é porque às vezes, né? A modificação introduzida de ofício em consequência de decisão administrativa ou judicial nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa. 146. No exercício do lançamento, somente pode ser efetivado em relação ao mesmo sujeito passivo quanto a fatos geradores ocorridos posteriormente à sua introdução. Portanto, a letra C está equivocada. Questão fácil. 26. Ocorre o lançamento por homologação quanto aos tributos, cuja legislação atribui ao sujeito passivo, homologação ou autolançamento, o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. Nessa modalidade de lançamento, considera-se extinto o crédito tributário sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado acerca do pagamento antecipado levado a cabo pelo sujeito passivo. 5 anos de parágrafo 4º do artigo 150 nos dá a resposta da ocorrência do fato gerador. Do fato gerador, portanto, letra B. 26, letra B. 27. Determina o Código Tributário Nacional a possibilidade de homologação tácita, tratando-se de tributo sujeito a lançamento dessa natureza. Tácita ou expressa. Isso é VUNESP, olha que interessante. Mas você lembra que no Consulplan nós tínhamos
Homologação tácita ou expressa? Homologação ao lançamento. Quando a autoridade competente, tomando conhecimento do pagamento antecipado realizado pelo contribuinte, antecipado, outra palavra-chave para nós identificarmos que estamos a tratar do lançamento por homologação ou autolançamento do artigo 150. Realizado pelo contribuinte, o reconhecimento do pagamento realizado pelo contribuinte permanece inerte pelo prazo de 5 anos. Referido prazo, conta-se letra A da ocorrência do fato gerador, 150, parágrafo 4º. 28. Segundo o CTN, sobre o lançamento, é incorreto, falso. Olha, remoção, provimento, como cai na Consulplan, hein? Muito, hein? Salvo disposições do CTN sobre o lançamento, é incorreto afirmar. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito pelo lançamento, sendo essa atividade obrigatória sob pena de responsabilidade funcional, não havendo lei em contrário, quando o valor tributário estiver expresso em moeda estrangeira, já vimos, né? 142, parágrafo único, certo? B. Não havendo lei em contrário, quando o valor tributário estiver expresso em moeda estrangeira, no lançamento, far-se-á sua conversão em moeda nacional ao câmbio do dia da ocorrência do fato gerador? 143. Salvo disposição de lei em contrário, quando o valor tributário esteja expresso em moeda, no lançamento far-se-á a conversão em moeda nacional no câmbio do dia da ocorrência do fato gerador da obrigação. Certo? Tudo bem, correto também. A gente tem que tomar muito cuidado. Pois não, Edith? Professor, e hoje, eu não sei se o senhor viu que a partir de agora será convertida, quem comprar em cartão de crédito, a tarifa do IOF será do dia da ocorrência do fato gerador, no dia da compra, e não mais no dia da cobrança, sabe? No Brasil. O senhor viu isso no jornal? Vi. Eu vi. E o câmbio também será no dia da compra. Mas, professor, eu não gosto de Miami, não. Deve ser muito legal, mas não é o meu tipo de cidade, não. Obrigada. Eu prefiro uma coisa tipo Lisboa, mais calma, com mais história. Santo Antônio para visitar. Tá bom, Elisa. Letra D, B, ok, correto, nos termos do artigo 143. Em regra, o lançamento reporta-se a data de ocorrência do fato gerador, da obrigação tributária e rege-se pela... Em regra, a palavra em regra aqui está estranha. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo pode ser alterado por iniciativa de ofício da autoridade? O lançamento é efetuado em registro de ofício. O regularmente notificado só pode ser alterado em virtude de impugnação, iniciativa de ofício da autoridade administrativa nos termos do artigo 149. Em regra, o lançamento reporta-se, não é em regra, é sempre. Sempre, portanto, 28 é a letra C. Isso é chato, né? 28 é a letra C mesmo. A Consulplan, ela é mais capciosa. Ela é uma banca... Não sei, não gosto muito desse estilo de prova. Eu acho que se a gente já faz tudo... Perdão, ipsis literis, a prova já é difícil. Você não precisa trazer mais elementos assim, né? A prova já é difícil, com o conteúdo. 29. Segundo disposições do CTN, são situações que autorizam a autoridade administrativa de ofício a efetivação e revisão do lançamento. Exceto, aí você teria que saber aqui, que maldade, hein? Vamos lá. Quando se comprova a omissão do sujeito passivo ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade. É o 6º. Quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária. 29, letra A, ok. É o 6º. Perfeito, está certo. Quando se alterar a interpretação jurídica dada à norma tributária? Não. Porque o 146, modificação introduzida, só pode ser posteriormente. E se você observar, nós não temos essa situação aqui, Não temos.
Quantos deve ser apreciado o fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior? Nós temos. Oitavo. Quando a declaração não seja prestada por quem de direito no prazo e na forma da legislação tributária. 149. O mais interessante é o seguinte, isso foi legal da banca. Você consegue responder essa questão com fundamento no 146. Porque não é a modificação introduzida, quando se altera a interpretação jurídica dada à norma tributária, ela só pode ocorrer posteriormente, ser efetivada em relação ao mesmo sujeito, quando a faturadora ocorrido posteriormente à sua introdução. Ótimo. 30. Segundo determina o CTN, a constituição do crédito tributário opera-se por intermédio do lançamento tributário. Ótimo. Nesse sentido, é correto afirmar que, no lançamento de ofício, a autoridade administrativa delega ao contribuinte a função de realizar o lançamento. Falso. Não. Ela traz a matéria de fato e a matéria de direito. Não delega nada. B. Se o lançamento não for realizado dentro do prazo legal para fins de constituição do crédito correspondente, opera-se a prescrição. Bem, vamos deixar essa B aqui. Não necessariamente. A modificação introduzida de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa, somente pode ser efetivada em relação ao mesmo sujeito passivo quanto ao fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução. 146, letra C. Perfeito. Não se admite a homologação tácita? Admite-se, nós acabamos de ver que sim. Letra E. A determinação de matéria tributária, a indicação do sujeito passivo, a fixação de data do vencimento do tributo. Fixação de data de vencimento do tributo, ele fala isso. Consiste em requisitos formais exigidos por lei para efetivação regular do procedimento de lançamento? Não. Verifica a ocorrência do fato gerador, determina a matéria tributável e calcula o valor do montante do tributo devido. Identifica o sujeito passivo e propõe a penalidade cabível. Não falou em data de vencimento do tributo, não. Próxima. O lançamento do IPTU pelos municípios é considerado pela legislação tributária IPTU. Lançamento de ofício ou direto. Ótimo. Letra D. Fácil. A respeito do lançamento do crédito tributário disposto no CTN, assinala a alternativa que está errada, está incorreta. Ele tem a finalidade de calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo, sendo o caso propor a aplicação da penalidade cabível? Sim. Tem a finalidade de verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente? Sim. Salvo disposição de lei em contrário, quando o valor tributário esteja expresso em moeda estrangeira, no lançamento far-se a sua conversão em moeda nacional ao câmbio do dia do lançamento? Falso. 143. Ao câmbio do dia da ocorrência do fato gerador da obrigação. Portanto, a que está incorreta é a letra C. É a atividade vinculada e obrigatória da autoridade administrativa tributante, parágrafo único do artigo 142. 33. A modalidade de lançamento que ocorre quanto aos tributos, cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, denomina-se a modalidade de lançamento que ocorre quanto aos tributos. Antecipou, falou em palavra, por homologação, onde é só a gente saber a palavra-chave. 33, letra D. 34. É correto afirmar que o lançamento disciplinado pelo CTN não é ato privativo da autoridade administrativa? Falso. Compete privativamente artigo 142. É um procedimento facultativo? É um procedimento discricionário? Não. Ele é obrigatório, vinculado e obrigatório. É um procedimento administrativo por meio do qual a autoridade fiscal pode aplicar penalidade. Sim, 34D. Mas ruim, né? É ruim. 34D. Vamos ver se é isso mesmo? É isso mesmo. 34D. Nos termos do CTN, lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribui o sujeito passivo, dever, já sabemos tudo. Referido o prazo, conta-se de quando o lançamento por homologação? Da ocorrência do fato gerador. Já falou em homologação e prazo, eu sei que é da ocorrência do fato gerador. Parágrafo 4º. Tá vendo? Eu não preciso ficar lendo nem a questão. Eu consigo responder rápido. 36. O procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador, qual que é o nome disso? Isso é o lançamento, 36, letra D. Ele está querendo o nome disso. 36, letra D. 37. Tratando-se de lançamento por homologação,
5 anos da ocorrência do fato gerador, sem que a Fazenda Pública se pronuncie a respeito do pagamento promovido pelo sujeito passivo, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, verificar-se-á o quê? Homologação tácita. Será ele de homologação tácita. Homologação tácita. 37, letra C. 38. Excetuando-se os impostos lançados por períodos certos de tempo, o lançamento reporta-se a data de ocorrência do fato gerador da obrigação em regra geral pela lei vigente na data de ocorrência do fato gerador. Portanto, letra B. 144. O lançamento reporta-se a data da ocorrência do fato gerador da obrigação em regras pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. 39. Assinale a alternativa que estiver em consonância com as disposições do CTN acerca do lançamento tributário e seus efeitos. Salvo disposição de lei em contrário, quando o valor tributário esteja expresso em moeda estrangeira, no lançamento será feita a conversão em moeda nacional ao câmbio do dia do lançamento? Não. Salvo disposição de lei em contrário, do dia, câmbio do dia da ocorrência do fato gerador da obrigação. 39, 140, letra A, 149. Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador, tem instituído novos critérios de apuração ou processo de fiscalização, ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas ou otorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, inclusive, nesse caso, não, exceto. Parágrafo 1º do artigo 144. Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente ao ocorrência do fato gerador, tem instituído novos critérios de apuração ou processo de fiscalização, ampliado os poderes de investigação otorgado ao crédito maiores garantias, exceto, nesse último caso, para o efeito de atribuir a responsabilidade tributária a terceiro. Não. C. O lançamento reporta-se a data de ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se em qualquer caso pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada. Eu acho que ele está pedindo, é incorreta. Assinar a alternativa que estiver em consonância com... Não. É verdade. O lançamento reporta-se a data de ocorrência do fato gerador e rege-se em qualquer caso. Ele não fala assim a expressão em qualquer caso, mas é. 144, letra C é correta. B. No lançamento por declaração ou misto, quando o cálculo do tributo tempo base ou toma em consideração o valor ou preço de bens, direitos, serviços ou atos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço sempre que sejam omissos ou numerança ou fé. Certo. 148, até aqui tudo bem. Ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvado em caso de contestação, avaliação contraditória administrativa ou judicial. Espera aí, ele está pedindo a correta? Essa aqui está... Mas por que a letra C não foi considerada? O lançamento reporta-se a data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se em qualquer caso. Perdão. É porque é o seguinte, isso é falso, no parágrafo 2º, 144. Ele diz que não se aplica aos impostos lançados por períodos certos de tempo, desde que a respectiva lei fixe expressamente a data em que o fato gerador se considera ocorrido. 144, parágrafo 2º. Isso está equivocado. Tá bom. O problema foi aqui, em rege em qualquer caso, porque você tem que lembrar dos períodos certos. O lançamento por declaração, ou misto, que ocorre quando aos tributos, cuja legislação ao tributo sujeito passivo deveria antecipar, essa palavra está aqui? Não, está aqui. Por homologação. 40. As pessoas físicas e jurídicas identificadas como contribuintes do IR têm a obrigação de elaborar e entregar anualmente à Receita Federal a declaração do IR, respectivamente, né, da pessoa física ou jurídica. Esse dever é definido como obrigação principal, obrigação acessória. O dever de entregar é fazer ou não fazer? É pagar? Não, portanto, é obrigação acessória. 40B. Então, nós terminamos agora os próximos exercícios. Só
Nós vamos fazer o nosso intervalinho aqui, rápido. Agora vamos fazer o bloco 16 e 17, tá bom? Então, vamos fazer agora o nosso intervalo e voltamos aqui 10 minutos, tá? Então, voltamos agora. Então, encerramos. Eu esqueci de lhe perguntar, Elisa. Teve alguma dúvida a respeito do lançamento? Não, professor, eu achei que são questões bem precisas, né? Bem exatas. A gente tem que estar sabendo a letra da lei para poder não cair nas pegadinhas da banca, né? Mas é um nível muito avançado de prova, então quem tiver preparado para esses exercícios, com esses exercícios, não precisa ter medo. Com certeza não. Aqui a gente vai fechar essas provas todas. Nós vamos aí fechar todas essas provas. Então, mais um passo. Qual é o próximo conteúdo? Nós vamos tratar agora da suspensão, porque o capítulo 3, ele trata da suspensão do crédito tributário. Temos disposições gerais, então vamos lá. Capítulo 3, suspensão do crédito tributário. Aí você sempre vai pensar dessa forma. Hipótese de incidência, fato gerador, fato impunível. E aí você vai ter a obrigação tributária, o lançamento e o crédito tributário. Então, eu estou suspendendo o crédito tributário. O professor Ricardo Alexandre, ele fala que essas considerações iniciais são ótimas. A constituição do crédito tributário tem o efeito principal, tornar a obrigação já existente, ela já existe, líquida, certa e exigível. Então, o crédito tributário ele traz liquidez, certeza, líquido, certo, exigível. Líquido, certo e exigível. Líquido, certo e exigível. Então, ele traz liquidez, certeza e exigibilidade. A exigibilidade impõe ao sujeito passivo o dever de adimplir a obrigação e, em caso de descumprimento, permite que a administração promova atos executivos necessários para o recebimento coativo. Há hipótese em que a possibilidade de promoção de atos de cobrança fica suspensa. Suspende-se a exigibilidade do crédito tributário. Então, suspensão do crédito tributário é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. E é importante agora você, com isso, responder. Já há crédito tributário? Sim. Há crédito tributário. Há hipótese de incidência, fato gerador, obrigação tributária? Sim. Então, você observa que o lançamento, ele impede a exigibilidade de algo que já existe. E isso é importante, hein? E quais são essas hipóteses? A moratória em que se suspende a exigibilidade do crédito tributário. O próprio artigo 51 fala, suspende a exigibilidade do crédito tributário. Algo que existe, mas agora ele não é exigível. O modere, que ele sempre... esse aqui é o clássico mnemônico, né? É o outro sócio de vápulo do direito. 151. Esse aqui é o modere. Como é mesmo? Moratória, depósito montante integral, reclamações e os recursos, moderere, reclamações e os recursos nos termos das leis reguladoras do PTA, Processo Tributário Administrativo, modere concessão de medida liminar em mandado de segurança, que é o CO, concessão de medida liminar, e parcelamento.
Modere copa. Modere copa. Modere copa. Modere copa. Eu te falei que eu teve um tempo aí que eu estou estudando meu espanhol, né? Aí eu fiz uma viagem, aí eu estava explicando as diferenças e as semelhanças entre o português e o espanhol para, acho que uma americana. Então, olha que interessante. Modere copa. Eu nem sei porque eu estou falando isso nem é aula de tributário. É porque copa é taça, né? Tá. Uhum. Copo é baço. E xícara é taça. Uhum. Não é isso? É. É ótimo, né? Então você pede uma taça de té, um baço d'água e uma. Você não pede uma taça de vinho, mas você pede uma copa de vinho. Taça de té, baço d'água. E aí eu perguntei para um espanhol desse lugar que eu estava hospedado como se falava vaso. Aí ele me falou que vaso em espanhol... Peraí, Elisa, eu tenho que olhar isso rapidinho. Você sabe, Elisa? Não sei, professor. Vaso de planta. Ele me explicou isso agora que eu me esqueci. Quer ver? Deixa eu jogar aqui no espanhol. Espanhol. Vaso. Não, vaso... Deixa eu ver se é esse. Português. Eu acho que eu não estou com um dicionário aqui de espanhol, professor, porque eu não leciono essa língua. Tem vários nomes, mas eu acho que não é nenhum desses. Vaso de planta, eles chamam... Ah, é. Floreira, alguma coisa. Floreira ou então... Bem, eu não sei pronunciar essa palavra. Essa é dificílima. Vou escrever. Não me atrevo a pronunciar essa palavra. Não consigo. Essa daqui. Eu também não sei. Essa aqui é isso. É o jarrom. É Uhum. o jarrom. Essa é difícil, esse R que nós não temos, né? Nós não temos. É esse jarrom. O meu pai, a primeira língua dele foi espanhol, professor. Ah, é? Por quê? É porque ele foi criado pela avó dele. A minha bisavó era muito teimosa, ela morreu dando buenos dias. A pessoa entendesse, não entendesse, ela continuava falando só espanhol. Ele foi, só que ela então, era do interior da Espanha, né? Não era aqui da América do Sul. Então era verde, vermelho. E ela viveu no Brasil muitos anos? De 1920 até a morte dela em 83 ou 4, 82. Ela viveu 62 anos aqui. E não falou português? Nada. Ela era aquela espanhola, assim, o protótipo. Brava, brava, brava. Meu Deus. Ela achava a minha mãe uma seda, e a minha mãe é bravíssima, porque minha mãe é nordestina é brava. Tá Mas certo. para ela era uma seda. Ela falava que nem com vela acesa, que meu pai encontrara uma mulher tão boa, tão maravilhosa. Mas assim, minha mãe bravíssima, ela é muito engraçada. Olha só, que legal. Então ela não queria aprender o português, né? Não. Modere copa. 151. Modere copa. Ótimo. Vamos lá para o exercício número 1. A partir de então, nós temos o disposto nesse artigo, não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias. Então, eu dispenso a exigibilidade, mas não dispensa-se
Não se suspende a exigibilidade. O cumprimento não dispensa o cumprimento das acessórias. Vamos lá. Mais aqui, ó. Depois, na seção 2, nós só temos a seção 2. Moratória, depósito do montante integral, recursos e reclamações, nos termos do PTA. PTA é uma sigla bem utilizada, Processo Tributário Administrativo. Concessão de medida liminar em mandado de segurança, e o parcelamento, né? Parcelamento. Eu vou falar aqui uma coisa por trás dos bastidores que eu não posso publicar, mas é rapidinho e é muito interessante. Então, voltei a gravação. Então, nós temos o modere COCOPA, a suspensão de exigibilidade do crédito tributário. Inciso 1, questão 1. O princípio da anterioridade, ele veda a cobrança de tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Elisa, nós já vimos lá no artigo 150, inciso 1, nós sabemos que isso é falso. Esse nome desse princípio, que veda a cobrança relativamente a fatos geradores antes do início da vigência, é o da irretroatividade, né? A anterioridade tem a ver com o exercício ou então com o nonagentídio, né? A letra inciso 1, falsa. O parcelamento suspende a exigibilidade das obrigações acessórias do crédito tributário. O que diz o parágrafo único do artigo 151? Falso. Não dispensa. Falso. 3. É da competência dos Estados do DF estabelecer hipótese de imunidade tributária em relação a fato que esteja sujeito ao IPVA? Não. Imunidade constitucional. Falso. Interpreta-se de maneira mais favorável ao sujeito passivo a legislação tributária que dispõe sobre a dispensa do cumprimento de obrigações acessórias? Falso. Literalmente. Artigo 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que dispõe sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário ou torga de isenção, que é uma hipótese de exclusão, e dispensa do cumprimento das obrigações tributárias. Portanto, nenhuma afirmativa está correta. A Câmara de Vereadores do município aprova uma lei que autoriza o prefeito municipal a conceder o parcelamento tributário na extensão e nas condições a serem estabelecidas mediante decreto. Segundo o CTN e a jurisprudência do STF, é correto afirmar: a concessão do parcelamento exige lei de maneira que a delegação da Câmara dos Vereadores, ainda que ampla, supre a necessidade de prévia manifestação legislativa permitindo que as condições específicas sejam... Isso é falso. Porque, o parcelamento será concedido na forma e condições estabelecidas em lei específica. 155A. Salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito não exclui a incidência de juros e multa. Aplica-se subsidiariamente ao parcelamento as disposições relativas à moratória. Lei específica disporá sobre as condições de parcelamento do devedor em recuperação judicial. A inexistência de lei específica importa na aplicação de leis gerais de parcelamento do ente da federação ao devedor em recuperação, não poder, nesse caso, ser o prazo de parcelamento inferior ao concedido pela lei federal específica. Então, isso aqui é falso. Para o respeito da legalidade, seria essencial que a lei, além de prescrever o tributo a que se aplica e a categoria de contribuintes afetados, também definisse o prazo de medida com indicação do número de prestações, vencimentos e as garantias que o contribuinte deve oferecer. Letra B é a resposta, Elisa. A concessão de parcelamento não exige a prévia autorização legal? Falso. Não é Poder Executivo, lei específica. Não apenas é necessária a veiculação por meio de lei de todas as condições para a concessão do parcelamento, quando
segundo você tem que, como também é preciso, segundo você tem que a lei em questão seja lei de conteúdo exclusivo. Eu acho que a letra D está melhor. Vou mudar para a letra D, tá bom? Deixa eu ver aqui. A 2 é a letra D. Não, a 2 foi letra B. A 2 foi letra B. Não apenas é necessária a veiculação por meio de lei de todas as condições para a concessão do parcelamento, como também é preciso que a lei em questão seja de conteúdo exclusivo. E provavelmente o STF já teve um posicionamento que diz que isso não é assim. Deixa eu ver aqui. Que concurso. Deixa eu me localizar aqui esse Tem uma diferença entre lei específica e lei de conteúdo exclusivo. Está previsto isso no informativo 773. O ministro Gilmar Mendes, acompanhado pelo Toffoli, a Constituição exige uma lei e regula exclusivamente determinada matéria e o faz expressamente. O ministro Gilmar Mendes, em voto visto acompanhado pelo ministro Dias Toffoli, que reajustou seu voto, e pelo ministro Celso de Mello, julgou improcedente o pedido. Explicou que não deveria confundir lei específica com lei de conteúdo exclusivo. Asseverou que a Constituição, quando existe que uma lei regule exclusivamente uma determinada matéria, o faz expressamente. Dessa forma, a Lei Complementar 39 do Estado do Pará, estaria de acordo com o que a norma constitucional prescreve. A disciplina previdenciária dos militares teria sido tratada de modo autônomo, individualizado, bem como seu conteúdo teria sido delimitado dentro do conjunto de servidores públicos. Apontou que não seria razoável exigir do legislador estadual a elaboração de duas leis formais para tratar de uma mesma matéria, quando o preceito constitucional que garantiria tratamento diferenciado aos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, pudesse ser atendido em uma única lei, como no caso em comento. Bem, então é por aí. Não entendi muito bem isso daqui não, mas... Bem, eu entendi, mas eu não entendi também. Eu entendi, mas eu acho que eu não concordo. Lei específica. Lei específica e lei de conteúdo exclusivo. Ah, tá. Tudo bem. É uma saída, porque eles têm várias matérias. Bem, isso aqui, na verdade, é um entendimento do STF. O que ele está falando, o parcelamento será concedido na forma e condições estabelecidas em lei específica. Ele está falando, ó, só, deve haver lei. Mas isso aqui também, eu discordo, não sei. Mas eu também entendo o lado deles. Ó, não sei. Lei específica. Pode ser que tenha um determinado ponto da lei que trata especificamente do parcelamento, mas aquela lei ela não é a lei de conteúdo exclusivo. É muita forçação de barra? Não sei. Mas, por outro lado, também eu acho... Professor, eu acho que a lei específica é o contrário da lei geral. Será que é isso? A lei específica é lei só para aquilo. Mas, assim, lei específica, na verdade, no CTN, seria lei só para aquele tema. Caso. Aquele tema. Só que ele está falando que esse lei específica, que é esse conceito que é trazido de lei específica, isso, na verdade, é dentro de uma lei um conteúdo delimitado. Uhum. Conteúdo delimitado.
Porque o que ele fala, lei específica, não é lei de conteúdo exclusivo. Porque lei específica é diferente de lei de conteúdo exclusivo. Porque para ter uma lei só tratando aquela matéria, segundo o Gilmar Mendes, o STF, você deveria ter só uma lei de conteúdo exclusivo, mas não é isso quando ele fala lei específica. Bem, É uma construção, né, professor? É, claro. Mas o duro é a gente ter que enfrentar isso na prova. Mas de qualquer forma a gente consegue sair pela letra B, que é melhor. Então, ficamos assim. O CTN elenca as causas que suspendem a exigibilidade do crédito tributário, entre as quais a moratória. Não é? Moratória. Voltamos lá para a moratória. Moratória. Constituem causas de suspensão do crédito tributário. A moratória e o parcelamento. Fácil, moratória e parcelamento. A Assembleia Legislativa de determinado Estado da Federação aprova a Lei de Parcelamento Tributário, estabelecendo, entre outras medidas, a suspensão por 36 meses do pagamento dos pagamentos devidos por tributos vencidos até o momento da aprovação da lei, o parcelamento em 120 parcelas das dívidas e o perdão de 50% das multas tributárias. Nesse contexto, é correto afirmar que a lei previu instrumentos de... ele fala perdão, o perdão é a anistia, né, das multas. Então, ele tratou de suspensão da exigibilidade, a suspensão por 36 meses do pagamento, moratória e parcelamento e a exclusão do crédito, portanto, letra A. Ficou claro, Elisa? 6. Ficou claro, né? É forma de exclusão do crédito tributário. Exclusão do crédito tributário. Ó, a exclusão, você vai pensar em duas situações. A anistia, a extinção, né? A exclusão é a isenção e a anistia. A exclusão. Artigo 175. Então, você pensa... A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das acessórias, dependentes da obrigação principal, cujo crédito seja excluído ou dela consequente. É a mesma coisa que o parágrafo único do 151, o parágrafo único do 175. Aí ele vem falando isenção e anistia. Ó, continuamos. É forma de exclusão do crédito tributário. Prescrição das permanências, anistia, fácil, letra D. Com relação à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, pode-se afirmar: o prévio depósito de dinheiro não pode ser exigido para interposição de recurso administrativo, mas apenas para que este suspenda a exigibilidade do crédito tributário. Isso é verdade. Nós tínhamos isso com... Não sei se era uma súmula, não me recordo se era especificamente uma súmula ou uma súmula vinculante. Acho que era uma súmula vinculante. Aqui, professor, no meu Vademecum, está indicando a súmula vinculante 21. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou de bens para admissibilidade de recurso administrativo. Ótimo, exatamente isso. Ok. Letra... Acho que a 7 é a letra A. Vamos ver aqui se de fato é. Não. O prévio depósito não pode ser exigido para interposição de recurso administrativo, mas apenas para que este suspenda a exigibilidade. Depósito, prévio depósito de dinheiro. Não, mas é o depósito montante integral. B. Viola o princípio da isonomia, lei de moratória geral, que circunscreve sua aplicabilidade e consequente suspensão da exigibilidade. Não, falso, porque olha só. A moratória ela pode ser concedida. Então, nós vamos ter aqui a moratória. A moratória, nos termos do artigo 152. A moratória, nos termos do artigo 152, ela pode ser em caráter geral, pode ser uma moratória geral, pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo, ou então pela União quanto a tributos de competência dos estados, do DF ou dos municípios,
quanto simultaneamente concedida quanto atributos de competência federal e as obrigações de direito privado. Em caráter individual, caráter geral, pode ser pela pessoa jurídica de direito público interno, que é competente, pela União. Ou individual, a moratória individual. Despacho da autoridade administrativa, desde que autorizada por lei, nas condições do inciso anterior. Despacho da autoridade administrativa. Despacho da autoridade administrativa. Então, em caráter geral e em caráter individual. A lei concessiva de moratória pode circunscrever expressamente a sua aplicabilidade a determinada região do território da pessoa jurídica de direito público que expedir ou a determinado classe ou categoria de sujeitos passivos. Então, não viola a isonomia, né? Se for determinada região, ou então determinada classe ou categoria. Determinada classe, categoria. A moratória. Vamos seguindo aí, Elisa. A lei que conceda moratória em caráter geral ou autorize individual especificará sem prejuízo de outros requisitos. Lei obrigatoriamente especifica no 153. Então, a lei que concede em caráter geral ou autoriza em caráter individual. Prazo, condições, tributos, número de prestações, garantias. 154. Salvo disposição de lei contrária, a moratória somente abrange os créditos definitivamente constituídos, a data da lei ou do despacho que é conceder, ou cujo lançamento já tenha sido iniciado àquela data por ato regularmente notificado. A moratória não aproveita aos casos de dolo, fraude ou simulação. Moratória somente abrange os créditos definitivamente constituídos à data da lei ou do despacho que é conceder, ou cujo lançamento já tenha sido iniciado àquela data por ato regularmente notificado ao sujeito passivo, e não aproveita os casos de dolo, fraude ou simulação do sujeito. Vamos adiante. 7. Viola o princípio da isonomia? Falso, não viola. Por caracterizar a denúncia espontânea da infração, a suspensão do crédito tributário pelo parcelamento afasta a imposição de penalidade. Por caracterizar a denúncia espontânea, a suspensão do crédito tributário pelo parcelamento? Não. Denúncia espontânea é outra situação. Não é isso. Suspensa a exigibilidade do crédito tributário pelo depósito judicial do montante integral, esse deverá ser convertido em renda com a consequente extinção do crédito, caso a Fazenda Pública seja vencedora da demanda. 7, letra D. É isso mesmo? 7 é letra D. Por caracterizar a denúncia espontânea da infração à suspensão do crédito pelo parcelamento. Não, a gente acabou de ler aqui que o parcelamento ele não diz respeito a... Onde eu li isso? O parcelamento ele não diz respeito a multas. Não li uma coisa assim. O parcelamento será concedido... O parcelamento não exclui a incidência de juros e multa. O parágrafo 1º de 155A. Sim. Né? Por isso que nessa letra C não faz sentido. 8. A empresa ABC Limitada obtém na Justiça medida liminar e mandado de segurança com o objetivo de afastar o pagamento do imposto devido sobre determinado base de cálculo. Supondo que a legislação nacional exija, com relação ao imposto em questão, a apresentação mensal da declaração relativa à ocorrência de fatos geradores do imposto, é correto afirmar que ele deve continuar a fazer a mera suspensão da exigibilidade, letra B. Não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso ou dela consequente, letra B. Correto, letra B. É só
Você leu, você já sabe qual é a resposta. 9. Em relação ao crédito tributário, assinar a alternativa correta. A moratória e a remissão suspendem. Remissão? Olha só que maldade. Eu fiz essa prova. E eu pensei assim, olha como ela é maldade. Por que não é modereré, copa? Isso é... E eles já sabem disso, né? Eles são cruéis. Aí eles vão pensar, remissão. Mas aqui não. A remissão é forma de extinção do crédito tributário. Compensação e conversão de depósito em renda? Não, a conversão é forma de extinção. 156, a remissão é o quarto e a conversão é o sexto. Pagamento do depósito. Pagamento. Não. Pagamento. Peraí. Compensação e conversão de depósito de renda? Compensação, sim. São modalidades de extinção do crédito tributário? São. Nos termos do artigo 156. Pagamento e depósito do montante integral são hipóteses de extinção? Não, porque depósito do montante integral não é. 151.2. Decisão administrativa irreformável e concessão de liminar em mandado de segurança suspendem decisão administrativa irreformável? Não, a decisão administrativa irreformável é nos termos do inciso 9º, forma de extinção do crédito tributário. A última por hoje, Elisa. Certo prefeito, com o objetivo de facilitar o pagamento dos créditos tributários em atraso, pretende implementar na cidade a moratória de seus tributos, que, de acordo com as regras do CTN, poderá ser concedida em caráter geral pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo ou em caráter individual, mediante decreto do chefe do executivo. Despacho da autoridade administrativa. 152. Despacho da autoridade administrativa. Deverá a lei concessiva de moratória circunscrever expressamente a sua aplicabilidade a determinada região do território, mas não. Pode circunscrever expressamente a sua aplicabilidade a determinada região do território da pessoa jurídica de direito público que a expedir, ou a determinada classe ou categoria de sujeitos passivos. Falso. Considerará, salvo disposição de lei em contrário, os créditos definitivamente constituídos ou ainda a constituir desde que o lançamento ainda não tenha sido enviado ao devedor. Não, ele fala outra coisa, fala diferente. A lei que concede moratória, não. Salvo disposição de lei em contrário, a moratória somente abrange os créditos definitivamente constituídos, a data da lei ou do despacho que é conceder, ou cujo lançamento já tem iniciado àquela data por ato regularmente notificado ao sujeito passivo. Não aproveitará os créditos tributários decorrentes de dolo, fraude ou simulação do sujeito passivo ou do terceiro em benefício daquele, mesmo que já concedido. Eu acho que essa expressão, por não gerar direito adquirido, é que estranho. Vamos na última. Não poderá ser revogada de ofício nos casos de concessão em caráter individual. A concessão da moratória em caráter individual não gera direito adquirido e será revogada de ofício sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia ou deixou de fazer as condições ou não cumpriu ou deixou de cumprir os requisitos para concessão, cobrando-se o crédito acrescido dos juros de mora. Não poderá ser revogada de ofício? Não, ela poderá ser revogada de ofício. Quando ele não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições. Eu acho que a melhor resposta é a letra D. Uhum. E será que é isso? Letra 10D. Perfeito. Vamos já fazer a 11, que é para terminar. É causa que extingue o crédito tributário, que extingue. Moratória, compensação? Compensação, sim. 2,156, letra B. Fácil. Então, Elisa, amanhã, 9 horas, estamos juntos para nós continuarmos aí com os nossos exercícios, tá bom? Tá, professor, muito obrigada. Então, até amanhã, às 9 horas. Então, até amanhã e melhoras. E agora tranquilize-se, tá bom? Muito obrigada. Tchau, boa noite. Tchau, obrigada, boa noite.